Esta é a primeira parte da aula de revisão de análise combinatória. Na aula de hoje estudaremos os princípios de contagem. Contar nem sempre é uma tarefa fácil, né? Ao contrário do que pode parecer. Por exemplo, quantas apostas de 6 números pode-se fazer na Mega Sena? Quantos carros podem ser emplacados com esse novo sistema Mercosul que está em uso atualmente? Quantos números de celular podem ser atribuídos com o sistema atual de 8 dígitos? Tá? Então, assim, existem vários princípios de contagem a serem estudados. Tá? O primeiro, o mais básico deles, que vamos ver agora, é o chamado princípio aditivo ou. Eu costumo insistir na utilização aqui deste conectivo para que fique associado, né, que o princípio aditivo, esse conectivo ou quase sempre ou sempre está associado ao princípio da adição. A gente já viu aí algum exemplo em sala de aula, né, supondo uma pessoa que deseja viajar entre duas cidades e dispõe de fazer essa viagem aérea, né, onde tem duas companhias aéreas, ou então ela pode ir de ônibus, e nesse caso ela dispõe de três companhias, três empresas de ônibus, né? Então é óbvio que se a gente for contar de quantas maneiras ela pode realizar essa viagem, é simplesmente fazer uma soma. Ou ela vai em uma das duas companhias aéreas, ou, olha o sinal de mais, em uma das três companhias de ônibus, totalizando, portanto, 5 possibilidades de se fazer essa viagem. Formalmente, o princípio da adição ele é descrito da seguinte maneira: se uma decisão A pode ser tomada por X maneiras e uma decisão B pode ser tomada por Y maneiras, sendo elas independentes, então o número de maneiras de se tomar as decisões A ou B é X mais Y. Então vejam aí a associação entre o ou e o mais. Veja que, como vimos aqui no princípio da adição, ele falava a respeito de que os dois eventos, né, as duas decisões, são independentes. Ser independente significa que os dois conjuntos de opção que nós temos disponível, eles não têm, assim, não compartilham contagem em comum. Eles são chamados conjuntos disjuntos, né? Conjuntos disjuntos, vocês devem estar lembrados disso. Trata-se de conjuntos que não têm interseção entre eles. Vocês lembram bem disso aí da aula anterior. Agora, quando ocorre interseção, a gente parte então para o chamado princípio da inclusão e exclusão, conforme esses dois casos que eu estou mostrando aqui. O primeiro exemplo com dois conjuntos, tá? E o terceiro aliás, o segundo exemplo, né, com três conjuntos. Tá? Quando nós temos dois conjuntos, nós utilizamos esta fórmula que define o princípio da inclusão e exclusão para dois conjuntos. O total de elementos da união de A com B é a soma dos elementos do conjunto A mais os elementos do conjunto B menos a interseção entre eles, a interseção entre A e B. Tá? Se a gente olhar direitinho, né, no princípio anterior, isso também ocorre, só que como não há interseção, como é o caso aqui, olha, a interseção aqui é vazia, né? Então é como se aqui na fórmula tivesse um zero, né? Mas persiste aqui a soma, olha só, n de A mais n de B, o número de elementos de A mais o número de elementos de B. Tá? Agora, quando o problema se complica um pouco, né, e a gente parte, por exemplo, para três conjuntos, como é aqui neste outro exemplo, aí a fórmula fica um pouco mais complicada. Tá? Eu não aconselho ninguém a memorizar isso daqui não. Se você quiser, tudo bem, pode memorizar. O outro princípio de contagem, importantíssimo, tanto que ele se chama princípio fundamental da contagem, tá? É esse daqui, que eu prefiro que a gente chame como princípio multiplicativo E, dando ênfase aqui no conectivo E, que está associado à multiplicação, como diz o nome.
Tá? Um exemplo aqui disso seria o seguinte: imagine 4 candidatos que vão disputar uma eleição, vamos dizer assim, presidente, né? Então nós temos o candidato A, o candidato B, C e o D. Acontece que para formar a chapa é necessário haver a escolha de um presidente e um vice-presidente. Tá? Então, se ficar decidido que o candidato A vai concorrer como presidente, então os demais, o B, C e o D, poderão ser vices. Né? Então pode ser uma chapa, por exemplo, candidato A com o candidato B, ou então o A com o C, o A com o D, etc. Então, o que queremos aqui? Contar quantas são as chapas possíveis de serem formadas com esses 4 candidatos. Tá? Muito bem. Esse esquema que está sendo feito aqui, né, é o chamado diagrama de árvore. Né? Raramente ele é utilizado. Geralmente se usa assim quando nós temos problemas pequenos. Em geral, quando envolvem muitos elementos, a gente parte para outros princípios que ainda estudaremos. Tá? Neste caso aqui, nós temos 4 opções para ser presidente, né? 4 possibilidades. E cada vez que a gente retira uma pessoa para ocupar o cargo do presidente, sobram 3, né, para ocupar o cargo de vice. Portanto, neste caso, o total de possibilidades, o total de chapas, né, serão 4 vezes 3, totalizando 12 chapas. Tá? Por isso que se chama princípio multiplicativo, porque temos que escolher presidente e vice-presidente. Bom, formalmente se fala assim, né? Se uma decisão A pode ser tomada de X maneiras e se para cada uma dessas X escolhas outra decisão B pode ser tomada de Y maneiras, então o número de maneiras de tomar as decisões A e B é X vezes Y. Tá? Então vejam bem, A e B, a conjunção aí, vai ser dado por x vezes y, portanto uma multiplicação. Bom, com a questão resolvida, né, fica mais fácil a gente entender esses princípios. Vamos ver aqui essa questão número 8, que fala o seguinte: uma bandeira composta de 5 listras verticais será colorida por 4 cores distintas, sendo elas azul, branco, marrom e vermelho. Sabendo que as listras adjacentes não podem ser coloridas com a mesma cor, determine de quantas formas a bandeira pode ser colorida. Bom, eu desenhei aqui já uma bandeirinha, né, com uma das possibilidades, seguindo as regras que foram ditas. Né? Então a primeira lista são 5 listas, mas nós só temos 4 cores. É claro que numa situação dessa, né, alguma cor terá que ser repetida. Então, neste exemplo aqui, eu optei por começar com uma listra azul, seguida de uma listra vermelha, depois vem uma listra marrom, depois vem outra listra vermelha. Nesse caso eu posso repetir porque elas não são adjacentes. Existe um marrom aqui separando as duas. E por último aqui uma listra branca. Tá? Essa é uma das possibilidades. Tá bom, mas quantas possibilidades existem? Tá? Esse é um típico problema de contagem. Então, conforme a gente costuma fazer o seguinte: a gente estabelece aqui quais são as nossas etapas, né, as nossas possibilidades, como são 5 listras, né? Então eu vou escrever aqui 5 tracinhos, tá? E a gente vai anotando aqui as possibilidades que nós temos, tá certo? Então, por exemplo, para a primeira listra, essa aqui é a primeira listra, tá? Eu disponho de 4 cores. Tá? Não tem nenhuma restrição, posso pegar qualquer uma delas e começar a pintar a primeira listra. Mas já na segunda listra, tá, eu já tenho uma restrição, porque eu não posso repetir a cor que eu usei na primeira. Tá? Então só me restam 3 cores disponíveis. Da mesma maneira, quando eu passo para a terceira listra, eu também só disponho de 3 cores, porque eu não posso repetir essa anterior, mas já posso utilizar a cor que foi utilizada na primeira listra. Tá? Então voltam a ser 3 cores. E assim também ocorre com a quarta listra. Tá? Temos 3 cores disponíveis. E também na quinta listra,
onde também só temos 3 cores disponíveis, já que eu não posso repetir a que foi utilizada na quarta lista. Tá? Então vejam bem, observem que nós temos que pintar a primeira lista e a segunda, e a terceira, e a quarta, e a quinta. Então notem que toda vez que eu uso o conectivo E, eu estou realizando uma multiplicação. Né? Então vai ser 4 vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3. Tá? Eu coloquei aqui um sinalzinho errado, isso aqui não existe não. Tá bom? Bom, muito bem. Então, quanto teremos aqui? Né? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. 81 vezes 3, quanto é que vai dar isso aqui? 81 vezes 3, olha. 81 vezes 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 8, 24. Aliás, não é vezes 3, né? É vezes 4. Então, tem que somar mais 81 aqui. 3 e 1, 4. 8 e 4, 12. Vai 1, 2 e 1, 3. 324 possibilidades, né, de construir essa bandeira segundo as regras que foram estabelecidas aí. Um outro exemplo, esse aqui, o número 9, fala de placas de automóveis. As placas de automóveis são compostas de 3 letras seguidas, quer dizer, 3 letras de um alfabeto de 26 letras, né? E depois por uma sequência de 4 algarismos, de 0 a 10, portanto, 10 algarismos. Bom, então eu vou fazer logo as marcas aqui. Para as letras, eu tenho 3 possibilidades, aliás, 3 espaços, digamos assim, né? Então essas 3 aqui, esses 3 tracinhos que eu estou fazendo aqui, são as letras, né? A primeira letra, eu tenho 26 possibilidades. A segunda, como não há nenhuma restrição, eu posso repetir a letra anterior, então eu continuo tendo 26 possibilidades. Tá? E depois tenho mais 26 possibilidades. Agora vamos para os algarismos. São 4 algarismos. Então vou fazer aqui, olha, 4 tracinhos. Tá? E para cada um deles eu posso usar qualquer um dos algarismos disponíveis. Tá? Na verdade, aqui está escrito assim de 0 a 10. Né? De 0 a 10, mas não é. De 0 a 9, totalizando 10 algarismos. Tá? Então, isso aqui é um erro que tem aí no livro, vocês podem corrigir. Tá? Então, temos 10 algarismos disponíveis para esta posição. Como não há restrição, não é proibido repetir, eu continuo tendo 10 para esta outra posição, e mais 10 para esta outra, e mais 10 para esta outra. Tá? E quantas placas, então, eu vou ter? É só eu realizar o produto. Tá? A multiplicação, porque eu tenho, olha, a primeira letra, e a segunda, e a terceira letra, e o primeiro algarismo, e o segundo algarismo, e o terceiro algarismo, e o quarto algarismo. Portanto, esse E aí vai caracterizando a multiplicação. Tá? Se você fizer essa continha aí, vai dar um número bem grande. Tá? Eu garanto a você que dá mais de 170 milhões de placas, né? Depois você faz essa conta aí e completa isso aí, tá?